Olá, amigos, muita paz, muito amor. Este é o programa Mensagem Espírita, um projeto do Centro Espírita Caminho da Verdade, de Registro, Estado de São Paulo, Brasil. É com muita alegria que nós voltamos para falar com você, jovem, com a senhora, com o senhor, aqueles que interagem conosco, dando-nos a alegria de participar nessa troca de ideias, de informações, para que possamos, nesta jornada de evolução espiritual, crescermos sempre na busca da nossa redenção, da nossa purificação como espíritos. Nós estudamos neste programa o Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina espírita, que nos dá a orientação, os ensinamentos do aspecto filosófico, dizendo-nos o que somos, como fomos criados, como evoluímos, buscando pela misericórdia de Deus, desde o princípio inteligente ao mais alto grau da evolução do espírito, que é a sua perfeição. Sabemos que a nossa perfeição é relativa. Perfeição absoluta só a do Pai Celestial, só a do Criador que chamamos de Deus. Este é o maior que nós possamos imaginar. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos o que é Deus, a resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, em tudo que nós pensarmos de grandiosidade, de soberania, de supremo, é Deus. Tudo mais é relativo. Nós somos criaturas divinas, ou filhos de Deus, como Jesus nos fala, a partir do momento que nós promovemos a paz, que temos a consciência do ser que somos e procuramos semear amor, levando a paz onde quer que nós estejamos. O Livro dos Espíritos nos dá todo esse entendimento. Virão outras obras após o lançamento desta obra, que é a básica, que são o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, o Evangelho de Jesus na visão da doutrina espírita. Depois o céu e o inferno, falando das penas, das nossas penalidades, eu diria, ou então da nossa felicidade. Então, o título é O Céu e o Inferno. E a Gênese, que Allan Kardec trata com muita sabedoria sobre a vida, os fluidos, ou energias, a matéria em si, as curas, ou os chamados milagres, Então, que na verdade o milagre não existe como se pensa, não há derrogação de leis naturais. Então as leis divinas são irrevogáveis, imutáveis. Mas, voltando ao nosso propósito, que é o Livro dos Espíritos, nós vamos estudar hoje um tópico que tem o título Influência dos Espíritos sobre os Acontecimentos da Vida. Item 525. Os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? Os espíritos respondem: seguramente, pois que te aconselham. 525A.
exercem essa influência de outra maneira, além dos pensamentos que sugerem, ou seja, têm uma ação direta sobre a realização das coisas? A resposta: sim, mas não agem nunca fora das leis naturais. Pensamos erradamente que a ação dos espíritos só deve manifestar-se por fenômenos extraordinários. Desejaríamos que viessem em nosso auxílio através de milagres e sempre os representamos armados de uma varinha mágica, mas assim não é. Eis porque a sua intervenção nos parece oculta e o que se faz pelo seu concurso nos parece inteiramente natural. Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas, o que parece dar-se por acaso. Inspirarão a alguém o pensamento de passar por tal lugar, chamarão sua atenção para determinado ponto. Se isso pode conduzir ao resultado que desejam, de tal maneira que o homem, não julgando seguir senão os seus próprios impulsos, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Pensemos bem, os espíritos exercem influência na nossa vida. Certa feita, eu caminhava, de repente encontrei uma pessoa do outro lado da avenida, da rua. A pessoa me deu sinal que parasse e eu parei. Atravessou a rua e me fez a seguinte pergunta: Deus existe? Eu respondi sim. Ele me disse: como você prova? Eu estava com o relógio no braço, falei: quem fez esse relógio? Ah, esse foi o homem. Muito bem. Quem fez o Sol? Não, o Sol é uma reunião de partículas, certo. E quem fez as partículas? Ele me olhou e me perguntou: você tem religião? Sim, tenho. Qual? Eu sou espírita. Ele só me perguntou: onde você reúne? Eu me reúno em tal lugar, dei o endereço. Naquele dia haveria reunião, como houve lá no centro. Eu cheguei lá, a pessoa já estava lá. E estuda conosco até hoje. Aí poderíamos perguntar: houve uma influência do espírito protetor daquele cidadão? Possivelmente sim. Mas nós esperamos milagres, que tudo aconteça na nossa vida como um passe de mágica. E como nós falamos inicialmente, milagre não existe. Milagre, segundo a tradição, é algo sobrenatural. Para Deus não há sobrenatural. Tudo é natural. As suas leis são naturais. Nós vivemos sob esta lei ou estas leis divinas que são as leis naturais. Portanto, não esperemos milagres, mas as ações. De repente, num momento de angústia, de sofrimento, ou até de depressão, nós recebemos uma visita. Oh, eu senti saudade de você e vim vê-lo. Conversa conosco. De repente, até inicialmente, nós gostaríamos que não tivesse vindo, mas
a pessoa vai nos colocando palavras que vão adentrando ao nosso íntimo e vamos mudando o nosso sentimento. Vamos recebendo como energias a modificar o nosso pensamento. E às vezes uma palavra é a chave que abre a porta para um novo momento. Mas por que isto? Nós temos um espírito protetor. A igreja tradicional fala de anjo da guarda. Anjo da guarda ou anjo é sinônimo de espírito. E todos nós temos esse espírito protetor. Aquele que se encarrega de nos auxiliar durante a existência. É um espírito um pouco mais elevado daquele que é protegido, né? E que também está marchando na sua jornada evolutiva. Ele assume um compromisso em nos ajudar e nos orientar, mas não interfere no nosso livre-arbítrio. É isso que é importante. De repente nós temos um pensamento, nossa, que bacana, eu vou fazer isso. Ou então, ótimo pensamento, mas não vou fazer ainda. Recebemos a orientação, a sugestão, mas não acatamos. Por que não acatamos? Porque temos o nosso livre-arbítrio. Muitas vezes alguém diz, se Deus quiser eu vou parar de fumar. Mas Deus mandou eu fumar? Deus queria que eu fumasse? É claro que não, porque Deus não interfere na nossa vida. Ele nos deu algo chamado livre-arbítrio. Ele nos deu a oportunidade da existência para que nós façamos o nosso caminho. Se Deus interferisse na nossa vida, ao tanto que Ele nos ama, Ele modificaria primeiro os traficantes, os criminosos, os corruptos. Resolveria o problema pela base. Mas por que então essa gente promove meios para matar, para viciar as pessoas? Atitudes que tiram a oportunidade daqueles que necessitam, que ao invés de investirem na educação, na saúde, desviam recursos públicos para se locupletarem. Mas Deus permite. Primeiro, porque eles utilizam o livre-arbítrio. Estão acumulando débitos. Cedo ou tarde responderão pelos atos praticados. E aqueles que sofrem as consequências. Por quê? Não é injusto isto? Em princípio, poderíamos dizer sim, é injusto. Mas também pensemos naquele que sofre a consequência. Por que está passando por essa experiência? Será que não está colhendo o que semeou? Será que encarnações pretéritas não foi este um daqueles que agiram como os que hoje agem mal estão nos prejudicando? Será que não estamos espiando e sendo provados? É aí que surge a resignação
a compreensão e a busca para a nossa transformação. Se nós ficarmos numa rede esperando que o governo nos traga alimento, o que nós estaremos produzindo? No que estaríamos nos modificando? Em nada. Seremos peso morto. E Paulo já nos ensinava que não devemos ser peso para os outros. Ele era um doutor da lei e carregava o seu tear para onde estivesse, produzisse para o seu sustento. Então, pensemos como agir. Os espíritos influem, sim, mas não interferem de modo que sejam eles a realizar. Os pais aconselham os filhos: meu filho, estude, procure garantir ao seu futuro mais conforto, aprenda a ter dignidade, respeite aos mais velhos, aos colegas, porque aquele que não respeita os irmãos, os pais, não respeitarão a sociedade. E tudo que nós semeamos, daquilo nós colheremos. Por essa razão é que precisamos refletir sempre o que nós estamos fazendo. Quando vamos nos dirigir a alguém, pensarmos primeiro: se alguém falasse para mim aquilo que eu desejo falar, como eu me sentiria? Eu me sentiria feliz, porque a pessoa vai trazer para mim palavras de conforto, palavras de amizade. Então é isso que eu vou falar, é assim que eu vou agir. Ou, eu ficaria irritado, porque estaria me ofendendo. Se eu ficaria irritado porque me sentiria ofendido, logo se eu falar para outra pessoa, ela também vai ficar irritada e ofendida. Então não falarei. Me conterei. É assim que nós haveremos de refletir, de pensar sempre e agir de acordo com a nossa consciência. E se já temos entendimento espiritual, a nossa consciência falará de amor. Os espíritos influem? Sim, mas respeitam-nos. Então, cada momento que nós tivermos que agir, lembremos daquele que a doutrina espírita nos diz que é o nosso guia e modelo, Jesus. Mas eu devo fazer isto, tá? Como Jesus faria nesse caso? O que Jesus diria a esta pessoa? Eu penso, Jesus faria assim. Então é assim que eu vou fazer. Você estaria, nesse momento, possivelmente pensando: isto é fácil? Claro que não é fácil. É muito difícil. Eu falo sempre do trânsito. Eu dirijo. E eu sei do ímpeto que dá quando alguém nos fecha no trânsito, quando alguém não segue corretamente as demarcações. A gente sabe disso. Então, o ímpeto é o que nós somos. Precisamos trabalhar
o ímpeto. Ao invés de usar uma palavra agressiva, aprendermos a tolerar. Que aquele que tolera ainda não ama. Tolera para evitar uma situação. Mas pelo menos toleremos. E no exercício da tolerância nós vamos compreendendo. E em compreendendo nós passaremos a amar. Então, ao invés de você dizer ou eu disser, tomara que bata, a dizer assim, Deus, ampare esse moço, essa pessoa, esse cidadão, porque ainda não aprendeu a respeitar o trânsito, a respeitar as pessoas. É assim que nós vamos aprendendo a nos modificar. Os espíritos nos auxiliam, sim, nos inspiram, sim, mas depende de nós. Muitas vezes nós falamos, Jesus morreu por nós, para levar os nossos pecados. É uma confusão nessa colocação. É um mal entendido. Jesus deu a vida por nós. Dar a vida não significa dar a morte. A vida da manjedoura, a cruz, da humildade do seu nascimento ao perdão da cruz. Do perdão da cruz ao amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus influi na nossa vida pela sua mensagem. Muitas vezes nós esperamos que um espírito se materialize à nossa frente, o anjo da guarda, e nos diga o que fazer. E nos esquecemos de ler os textos que nos orientam. Não fazemos o nosso esforço. E é isto que é fundamental. Jesus nos esclarece, a cada um segundo as suas obras. Queridos amigos, irmãos de todas as crenças, e aqueles que também ainda não creem em doutrinas quaisquer, somos todos caminheiros dessa jornada de evolução. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja conosco e até o próximo programa. Se você concordou com o que nós dissemos, tudo bem, agradecemos. Se não concordou, escreva. Coloque aí no espaço a sua posição, seu entendimento. Eu sei que será com o mesmo respeito que nós nos dirigimos a todos, para que a gente possa aprender juntos, independente da sua doutrina. Para nós, a sua opinião é importante. Até o próximo programa, mais uma vez eu digo, muita paz.